Já parou pra pensar? É um disco sobre trânsito, sobre transição, sobre não fincar os pés no chão. Maria, hoje a gente tá aqui no Sesc Belenzinho, mais um show de Colinho. E foi a primeira vez que eu vi seu show e eu achei muito bonita a forma como você começa ele, com as luzes totalmente apagadas, só a voz ali, né? E pra mim, me pareceu que foi um convite pra gente chegar no show de verdade, pra gente ouvir o que realmente importa, que é a canção, pra depois vir aquele espetáculo, que são muitos instrumentos, muitas cores. Muitas vozes também. Vozes diferentes, é verdade. E eu queria saber como que foi construir esse show e pensar nele, se alguma das minhas interpretações estão certas ou não, assim. Não existe interpretação certa, eu acho. Quer dizer, errada. Todas são certas, eu acho. Não, essa coisa do começo é bem importante, eu acho mesmo, pro show, pra mim. Essa música é uma das mais emblemáticas pra mim, na verdade, porque ele explica por que a gente canta, né? A música que não é minha, do disco, é a única, né? Do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro. E ele explica por que a gente canta. Tô falando aquilo de verdade, assim. Nossa, agora, inclusive, acabei de voltar de uma viagem de família, assim. A gente foi para um ritual fúnebre, né, um ritual de luto de um parente indígena, enfim, todo um rolê de família. A gente foi pro Guarupi de um parente. E, no fundo, essa música, eu canto ela, tem muito a ver com o mito Camaiurá, porque meu pai é antropólogo, viveu muitos anos com os Camaiurá. Eu cresci ouvindo essa história, que na verdade não é um mito, é a gênese Camaiurá, e ele pega a madeira e ele canta pra madeira virar gente, e assim surge a humanidade. Essa música fala, né, que a cigarra quando canta morre e a madeira quando morre canta. E no fundo tem um pouco a ver com a minha sensação com relação ao nosso momento, né? Nossa relação com a música, a gente como sociedade, a nossa relação com o mercado, com a música. E no fundo a música é ritual, a gente canta para poder viver, a gente canta para viver, para morrer. Então é um pouco um manifesto para mim até essa música, assim, um manifesto no sentido mais emocionado, né? Que isso tem. Então aí é a música que encerra o disco. E o Felipe, que é o diretor do show, a gente ficou tentando entender onde a gente ia colocar essa música no show, tava difícil entender. Teve um momento que ele teve um insight, ele falou: Maria, é o começo do show, é esse. Você termina e aí a gente vai começar de onde terminou, é o ciclo. Então, enfim, falei só dessa música no final das contas, mas você perguntou como foi montar o show. Acho que foi difícil dizer como foi trabalhoso. Mas é muito bom fazer ele ao vivo, né? Porque eu acho que também montar o show me fez entender muitas coisas desse disco. Eu acho que esse disco me fez entender o meu momento, me fez entender o que eu tava passando, assim. É meio um divã, na verdade. E o show, mais ainda, porque aí eu entendi que eu queria percorrer, né? Eu não queria ficar num lugar só. Eu não pego os instrumentos e canto lá no meio, aí eu pego a guitarra, eu pego o violão, sabe? Eu vou até os lugares e acho que é um pouco o que eu tô dizendo, né? Nesse disco. É um disco sobre trânsito, sobre transição, sobre não fincar os pés no chão. É um rolê, assim, é um rolê de skate, sei lá. Que bonito! Eu amei. Olha o piano passando. Caraca! Esse piano é maravilhoso. Maria, e por falar na quantidade de instrumentos, Colinho é um disco que percorre muitos ritmos, muitos sons, não tem um início, meio e fim, né? Ele vai acontecendo. Eu também queria saber como foi a construção dele, assim, né? Por que trazer tantos ritmos e sons diferentes e como foi isso pra você, né? Agora, na primeira pergunta, você comentou um pouco de ter sido esse momento seu de transição, de você ter se colocado muito ali, né? Queria saber mais, assim. Eu acho que, no fundo, é como a estrutura é como um fractal, né? É tudo a mesma coisa, né? No show eu vou de um instrumento para o outro porque eu não vou fincar os pés no chão em nenhum momento. É a mesma coisa em todos os aspectos do disco, né? O que eu tô dizendo com a palavra é o que eu tô dizendo com os sons. Então, é um pouco isso. Não estabelecer. Eu acho que o meu primeiro disco, o Cavalo, eu estabeleci muito. Eu precisava ali... Até essa imagem, né? Depois eu fui entendendo, assim, mas... A imagem da cavala, ela tipo finca os dois pés no chão, tem uma coisa da força, não sei o quê. E aí o Colinho, eu na verdade tô soltando tudo, assim, é um disco que vem depois de 6 anos, né, do primeiro, e aí esse meu primeiro disco meio que me transformou em cantora, em compositora, produtora. E aí eu tive esses 6 anos de pesquisa e de rolê e de, enfim, muitas transformações. Eu acho que esse disco é um pouco... o momento, esse furacão, esse
maremoto. É tudo ao mesmo tempo, assim, né? É um pouco esse trânsito no sentido de que... E aí, eu acho que isso, né, no fundo, tem também a ver com a minha identidade de gênero, que eu fui entendendo, que tem a ver com esse trânsito, né? De não ser uma mulher, não ser um homem, e ser às vezes uma coisa, ser às vezes outra. Então, eu acho que, no fundo, tudo é como um fractal, tudo é uma parte de uma mesma coisa, assim, né? Em cada uma das partes da estrutura, você tem o todo. Então, eu acho que, com relação à música também, é esse mesmo trânsito, esse rolê de não ficar num lugar só e soltar tudo. Que bonito. Achei lindo. Achei muito lindo isso. Sim. Obrigada por compartilhar. E queria saber tem alguns meses, né? Daqui a pouco completa 1 ano de lançamento. E até agora, qual foi o momento mais desafiador e o momento mais legal também que você viveu com o Colinho? Não sei. Ai, que bom que não teve, então, né? Não, tudo é um pouco desafiador, né? Mas eu acho que eu tenho tomado os desafios. Eu tenho um pouco de tônus para os desafios também. Eu acho que fazer isso tudo pode ser considerado um desafio, mas na verdade também é o motor é a chama do meu combustível, assim, né? Então eu acho que tudo é desafio e ao mesmo tempo é prazer e é um disco que me traz muitas alegrias mesmo. Eu só faço isso aqui porque eu amo, né? E na verdade, porque eu preciso. É a explicação da música lá do João Nogueira. Tá tudo explicado ali. Então, é um pouco... Tem a ver com as missões, né? As nossas missões, eu acho que elas têm esse viés de desafio e do nosso caminho, né? Que a gente precisa percorrer. Então, é uma realização, né? Percorrer isso. Você falou mais desafiador e o mais o quê? E o mais legal, assim, mais interessante que aconteceu ao longo do tempo. Engraçado que eu não consigo separar, assim, é tudo como se fosse uma coisa só. É tudo... Tá ótimo, é a sua resposta. Tá bom? Tá maravilhoso. Não precisa. sei. Não, Começa... é isso. Tá bom. Tá certo. Não tem certo nem errado, né? Sim. E ao longo de algumas músicas você traz bastante sobre a sua sexualidade, né? Como que você acha que isso conecta com as pessoas que te escutam também? Pois é, né? Teria que perguntar pra eles. Mas, eu acho que eu construí esse meu lugar de cantora, porque, enfim, eu comecei muito antes, né? A minha carreira começa como instrumentista. Toquei muito tempo clarinete e clarone, tocando com muitas pessoas, com a Rego Barnabé, com a Elza, com o pessoal aqui de São Paulo, de Sara, enfim, toda uma turma. E aí, de repente, a composição começou a invadir a minha praia, assim. Eu fui entendendo o que eu precisava cantar e, no fundo, eram as minhas composições e o que eu precisava dizer era isso naquele momento. Então, acho que eu estabeleci a minha conexão com a música, com a composição, com essa minha persona, essa pessoa, né, que é pública, que vai ali e os outros olham, fala sobre isso, assim, né? Então eu acho que com o meu primeiro disco, ele é um disco que nasce da solidão, né, o Kavala, porque eu me descobri lésbica, foi muito solitário, assim, muito. Só que ele me deu uma comunidade. Aí eu percebi que eu não estava sozinha. Isso foi tudo foi uma descoberta mesmo. Eu acho que essa comunidade, né, quando eu falo, porque é tudo muito pessoal, no momento em que eu falo de algo que eu vivo, nós LGBT queers, a gente se identifica, né? Porque as histórias, no fundo, a partir do momento que a gente conta, ela já vira de quem ouviu, né? A gente série de roubos, né? As composições, as canções. Eu ouço uma música do Chico, ela virou minha, dependendo do modo como eu ouço. Então, no fundo, é um compartilhamento das minhas histórias que viram as histórias das pessoas que me ouvem. Acho que assim a gente vai vivendo em sociedade, no fundo, né? É muito louco ouvir uma canção de alguém que fez, sei lá, uma música que foi feita há 70 anos atrás, e aquela pessoa estava lá naquele momento sentindo aquilo, e aí eu ouço hoje, eu vivo aquilo. Então é uma evasão no tempo e no espaço, assim, é um compartilhamento de vidas. A partir do momento que eu canto, já não é mais meu, é deles. E você já parou para pensar na importância que é colocar a sua voz com esses temas também para o mundo? E no sentido de... Você falou muito sobre levar outras interpretações, mas eu também acho que tem um pouco a ver com criar forças, né? Porque eu acho que se as pessoas te escutam e se interpretam a partir do que você vive, do que você viveu, a gente está criando uma comunidade mais forte também, e mais representada, e mais possível de outras pessoas se sentirem desejantes, né? E com coragem para ser quem se é. Você já parou para pensar em como você pode ser uma referência para isso? As pessoas me falam, né?
Eu já ouvi isso também. É. Sobre você. Muita gente me fala que se descobriu lésbica com a minha música e não sei o quê. E aí eu acho muito legal. É o que me faz cantar, né? No final das contas. Então acho que é isso que faz sentido, assim. Porque pra mim foi muito difícil sair do armário. E aí eu acho que a música me ajuda. E aí é um pouco essa minha troca com as pessoas. Então eu acho que cada um de nós, né? A gente vai criando uma árvore genealógica cada vez, né, que se expande e que se multiplica. Enfim, há um tempo atrás era menos gente que conseguia falar disso, e agora a gente vai conseguindo se fortalecer nas existências, né? Porque a partir do momento que você enxerga alguém como tem um espelho, né, uma possibilidade de identificação, você consegue sentir que existe que você pode ser, né? Eu senti isso muito forte, assim. Inclusive com a Zélia, quando eu, enfim, estava saindo do armário, que eu vi ela no Tô Tateando e tal. Acho que teve uma importância muito grande disso. E eu sei que... Acho que tem gente que sente isso comigo também. É maravilhoso, né? É pra isso. Que bom. E agora perguntas rápidas. Um feat dos sonhos. Nossa. Eu sei que você conquistou alguns que você já desejava, né? Caetano Veloso. Uau, amei. Um estilo musical. Nossa, todos. Um lugar que você sonha em cantar. Que difícil. Pera, um lugar que eu sonho em cantar? Sou tão feliz cantando nos lugares que eu canto, mas... eu só acho que eu sou muito feliz cantando nos lugares onde eu canto. Não tem uma coisa assim que eu olhar, queria cantar nesse lugar. Tudo bem, tá ótimo. Um artista que você conhecia e que você teve a oportunidade de trabalhar e que você sempre quis, assim. Não sei se aconteceu assim, mas o Arrigo, acho que foi um primeiro, assim. A Zélia também, acho que Arrigo, Zélia. Olha só como eu sou maluca, Arrigo, Zélia. E pra fechar, um desejo atual pra sua carreira. Nossa, quanta coisa difícil. Desejo atual para minha carreira? Me estabelecer, me fortalecer, né? Criar um caminho consistente que possa durar no tempo. Lindo, muito obrigada. Vida longa. Obrigada. Ai, obrigada a você. Sempre Tá, linda. Obrigada. Obrigada.